Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional do 4x4, onde a gente lê todos os dias 4 capítulos da Bíblia. E nosso objetivo é fazer a leitura da Bíblia em um ano. Nós já estamos aí no livro de 2 Crônicas, do capítulo 13 até o capítulo 16. Eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho dessa história, uma história de fé, uma história de perseverança, uma história que mostra um rei que se posiciona e que entende quem é o verdadeiro Deus, um rei que, mesmo tudo estando ao contrário, ele continuou confiando nas promessas do Senhor. Nós vamos aqui ouvir um pouquinho da história do rei Abias e depois um pouco da história do rei Asa. Esses reis, eles foram reis que realmente confiaram no Senhor e tiveram a prova de que vale a pena servir a Deus, vale a pena se posicionar, vale a pena confiar nas promessas do Senhor. Nós vemos aqui nesse episódio em que o rei Abias, ele se encontrava, no cenário de guerra. Eles estavam enfrentando o rei de Israel da época, que era o rei Jeroboão. Jeroboão tinha um exército de mais de 800.000 homens e Abias tinha um exército de apenas 400.000 homens, o que significava metade do exército de Jeroboão. Mas o rei Jeroboão, ele tinha se afastado totalmente de Deus, tinha levado o povo a se corromper, tinha levado o povo a acreditar em outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, o Deus do povo de Israel. E nesse episódio aqui, o rei Abias, ele se posiciona e ele clama ao povo que preste atenção, que lembre-se das promessas do Senhor, que o Senhor tinha prometido que a dinastia de Davi permaneceria no reino. Aqui o povo tinha sido dividido, Judá estava lutando contra Israel. O rei Abias, ele era rei de Judá e o rei Jeroboão, ele era o rei de Israel. Então o rei Abias, ele se posiciona e fala com o povo de Israel, fala: reflitam, pense, vocês abandonaram a Deus. Vocês não entendem que Deus, ele é por nós. Voltem-se para ele, não se rebelem contra ele. Não adianta lutar contra o Deus verdadeiro, porque vocês não serão bem-sucedidos. E foi o que aconteceu. Aqui no capítulo 13, no versículo 10, fala: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, os auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. E aqui lá no versículo 18 fala: e os israelitas foram subjugados naquela ocasião. Os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. É como que é importante a gente realmente crer e saber em quem nós confiamos. Essa história aqui mostra que tudo parecia ao contrário, O rei Abias, o exército dele era metade do exército do rei Jeroboão. Ele estava no cenário assim que tudo cooperava para que eles perdessem aquela guerra. Mas ele entendeu que quem guerreava por ele era Deus. Quem estava ali para dar aquela vitória, aquela força para ele, era Deus. Que não seriam os seus carros de guerra, o seu grande exército que venceria a guerra, mas sim seria Deus que estaria lutando por ele. E foi o que aconteceu. Eles prevaleceram porque eles confiaram no Senhor. E logo em seguida, no capítulo 14, a gente vê a história do rei Asa, que foi um Deus também, que foi um rei também que confiou em Deus. Ele realmente teve seu coração voltado para Deus, ele buscou o Senhor, ele se tornou um rei conhecido no meio do povo de Judá, porque ele era um rei em que, nos seus períodos de crise, ele sempre confiava em Deus, ele sempre se posicionava. Só que mesmo o rei Asa, tendo tido tantas vitórias, toda vez que ele buscava a Deus, ele pedia o conselho do Senhor sobre alguma situação que ele iria enfrentar, Deus dava vitória para ele. No finalzinho, a gente vê que ele deixa o seu coração um pouco se afastar
daquilo que Deus tinha para ele e pede ajuda a outra pessoa que não é a Deus, que não é Deus. Deus fica muito triste com ele e fala com ele assim, que ele, por causa daquela situação, né, por ele não ter consultado a Deus, ele seria oprimido pelo outro povo. Eu fico me perguntando assim, nós confiamos em Deus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio, né, morreu em nosso lugar, ele nos deu a vitória, mas em algumas fases das nossas vidas, a gente acaba esquecendo de buscar o conselho na pessoa certa, né? Às vezes a gente confia muito no nosso trabalho, às vezes a gente confia muito no momento que a gente está vivendo, a gente confia muito nas riquezas, mas a gente esquece de confiar em Deus. A gente esquece de colocar realmente a nossa esperança nele. Aqui fala nesse texto que Judá só venceu porque eles confiaram em Deus. Que mesmo que tudo estava parecendo contrário, eles confiaram em Deus. Então isso que deve ser a nossa atitude de fé. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que a gente olhe assim para a nossa volta e pense assim, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Aqui para mim é o fim, eu tenho que me conformar com isso. Mas quando nós nos posicionamos, colocamos o nosso coração diante do Senhor, quando a gente não abandona Ele. Porque Deus, ele jamais tem alegria em se afastar de nós. Ele está sempre do nosso lado. Mas quando a gente não abandona Ele. Né? Aqui fala que o rei Asa disse para o povo de Israel, vocês têm carros de guerra, né? Mas vocês abandonaram o Deus verdadeiro e nós não o abandonamos. E logo em seguida conta o resultado dessa postura, que o Senhor deu a eles a vitória porque eles confiaram nele. Que você tome posse dessa vitória, que você coloque no seu coração assim, Deus, tá tudo dando errado, tá tudo parecendo ao contrário, mas eu sei que em quem eu posso confiar, que é o Senhor. E eu creio que o que o Senhor tem para mim é muito melhor e muito maior do que os meus olhos conseguem enxergar. É muito maior do que toda essa situação difícil que eu posso estar vivendo. É muito maior do que toda essa pressão que às vezes a sociedade impõe, às vezes eu mesmo me cobro. O que o Senhor tem para mim é muito maior. Então que seja esse o nosso coração. Não vamos abandonar a Deus, mesmo que tudo pareça o contrário. Vamos buscar o conselho na pessoa certa. Não vamos abandonar o Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento que eu coloco aqui, Deus, essas palavras que realmente possam ser preenchidas pelo Espírito Santo de Deus nos corações das pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Nós estamos aí, Senhor Deus, nessa jornada, que a nossa alegria possa ser conhecer mais o Senhor, mais a Tua Palavra, e realmente nos posicionarmos como servos fiéis a Ti, confiarmos, confiar que a vitória é certa quando estamos com o Senhor. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima, compartilhe o vídeo. Se vocês sentem que vai abençoar a vida de alguém, por favor, compartilhe. E que a gente possa cada vez mais estar sendo edificados e alimentados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.